vibrante, companheira, antenada. Espaço FM no seu ritmo. Para 8h14, temperatura, estamos com 16 graus, Espaço Livre está de volta, oferecimento, Restaurante Mangines, Farseg Corretora de Seguros, Clínica de Urologia dos doutores Júlio César Esfredo e Fernando Ian da Silva Abreu. Oral Único, odontologia por você, sempre o melhor. Manhã tá linda, temperatura de 15 graus, o amanhecer hoje em Farroupilha e na Serra foi muito bonito mais uma vez. Restaurante Mangines, tem a mais completa e deliciosa refeição em buffet a quilo ou livre. Entre as delícias está a feijoada completa e os assados frango, gado, ovelha, porco, matambre, vitelo, peixe, entre outros. Restaurante Mangines, na rua Rui Barbosa, 60A, o telefone 3261-3744. Hoje, sábado, Cripa Supermercado, doce de leite Mumu, 380 gramas, 4,19. Margarina Doriana, 500 gramas, 4,49. Sabão em pó brilhante, 800 gramas, 5,79. Cripa Supermercado, ofertas para hoje, 14 de julho, 277, bairro São Luís, Farroupilha. A gente tem o privilégio hoje de receber aqui no estúdio da Espaço FM, a quem a gente agradece, está ao vivo com a gente, estamos no Potente 100.9 Rio Grande afora, estamos no Facebook Rádio Espaço FM, canal do YouTube Rádio Espaço FM, que você pode assistir depois a hora que quiser, o dia que quiser, né? Vai compartilhando. A gente recebe aqui no estúdio da Espaço FM a doutora Márcia Murussi, endocrinologista, mestrado e doutorado em ciências médicas pela Universidade Federal URGS, professora de medicina da Univates. Doutora Márcia, que atende aqui em Farroupilha, na Clínica Bonavita, já vou avisando, 30 11 0868. Caxias do Sul, você pode marcar sua consulta pelo 30 27 15 85. Doutora Márcia, te agradecer essa grande gentileza de estar com a gente aqui no estúdio da Espaço FM. Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse dia tão bonito. Dona Márcia, eu já conversei contigo fora do ar e avisei os ouvintes também. Hoje é um programa assim que a gente qualifica muito especial de receber a senhora e ter, de usufruir do teu conhecimento e temas que a gente vem divulgando, que já temos uma fila aqui de perguntas e a gente vai tentando lhe passar para a senhora responder no decorrer do programa. Tempo se tem, mas os assuntos são de interesse, mas a gente tem uma seleção aqui de assuntos: andropausa, distúrbios hormonais masculinos, menopausa e reposição hormonal, distúrbios hormonais femininos e da menstruação, síndrome dos ovários policísticos, excesso de pelos, osteoporose, vitamina D, distúrbios de crescimento, alteração da puberdade, doenças da tireoide, nódulo e câncer da tireoide, e aí segue colesterol e triglicerídeos, doenças da glândula suprarrenal e hipertensão, síndrome metabólica, obesidade abdominal, triglicerídeos elevados, HDL baixo, hipertensão, ferritina alta, diabetes. Eu falei para os ouvintes, cada item aqui, cada assunto, cada tema, dá para fazer um programa mais de 1 hora. Mas, doutora Márcia, o trabalho do endocrinologista, o que compreende, o que é importante a gente já no começo do programa ir nos informando? Tu viste, Rogério, que tu já cansou de falar na lista do que o endocrinologista trata. E não está tudo aí ainda, né? E não está tudo aí ainda. Mas essa parte da endocrinologia, justamente eu coloco todas essas situações porque as pessoas às vezes não têm nem ideia, porque endocrinologista já é um palavrão, né? Para falar, mas o endocrinologista justamente estuda essa parte hormonal, que nada mais é do que substâncias liberadas à distância e que se põem em movimento, e daí hormônio é se pôr em movimento, e por isso eu acho que os endocrinologistas também são muito ativos, eles estão sempre em movimento, de tanto aprender a lidar com os hormônios. Bem, essa especialidade, ela tem uma formação longa, e começa, claro, no vestibular, não é? E nós, por exemplo, na minha formação, eu fiz vestibular na URGS, entrei com 17 anos, e daí, 6 anos de medicina depois, nós temos que fazer a nova prova para passar na residência de
clínica médica ou medicina interna. Alguns fazem cirurgia, outros fazem pediatria, e o endocrinologista tem que fazer 2 anos de clínica médica, que é medicina interna, é clínica. Depois tu tem que passar, Rogério, na terceira prova da tua vida, que é a prova para tu entrares na residência de endocrinologia. Sabe, né, que tu deixa um monte de gente para trás, tu tem que ser muito bom para passar. Depois disso, ainda vem a prova de título de especialista, realizado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Ai de ti, que foi residente do serviço e não passa na prova do título especialista. Teus professores vão querer te matar, então é melhor tu passar, né? E depois vem a prova do mestrado, no caso, que foi a formação que eu segui em frente, né? Com essa prova do mestrado, eu entrei no mestrado, são 3 anos praticamente de mestrado, até aí só para vocês fazerem a conta, né? 6 de medicina, 2 de residência de clínica, 2 de residência de endócrino, já deu 10. Mais 3 de mestrado, já deu 13. E mais 5 do doutorado, já deu 18 anos. Então, é como se eu tivesse feito 3 vezes a faculdade de medicina. Então, Rogério... E não parou ainda hoje. Não para nunca. Isso aí é como se fosse a nossa cachaça, é o nosso vício. E, claro, tu tem que ter esse dom, essa habilidade, tem que ter essa gana de estudar, porque a gente está sempre renovando conhecimentos. Bom, com o mestrado eu consegui 3 publicações, 2 internacionais, e com o doutorado 1 publicação internacional. E é obrigatório tu ter publicação nacional também. Então, depois do mestrado, claro, como eu tive uma nota alta no mestrado, eu pude entrar direto pro doutorado. Ufa, né? Depois a gente tem, depois entra a vida, né? Quer dizer, a vida sempre tá ali, e tu tem que ir administrando tudo na vida. Como vocês mães, eu também sou mãe. Para quem é mãe, sabe muito bem o quanto é difícil administrar família, filhos, mercado, isso, aquilo, conta. Todo mundo tá nessa jogada. E no meio do caminho, a doutora Márcia tá ali, tentando se equilibrar. Pois bem, depois dessa fase de filhas, então, eu tinha dado já aula na UX, aqui em Caxias, mas aí eu parei por causa de 2 meninas, né? As minhas meninas hoje, graças a Deus, uma já prestou vestibular, já passou, na URGS também. Seguiu a mãe? Não, ela prefere os bichos, eles incomodam menos, ela diz. Mas os bichos têm dono, e os donos são gente, e ela tá da veterinária, tá super radiante. Só um parênteses aqui, hoje é dia da medicina veterinária, uma curiosidade, olha, 24 hoje é dia que lindo, a Clara vai amar. Enfim, eu não sabia. E a outra filha, então, fazendo o 2º grau, no caso, né? Começando o 2º grau. Pena que elas não estão em aula, porque elas estão muito tristes de estar em casa. Mas, enfim, saibam que realmente o 6º concurso da minha vida público foi, então, o de professora da Univates, né? Tu passa por um concurso e tu tem que ser aprovado ou não, por mérito, por publicações, por competência, enfim. Saibam que assim, ó, um médico, para chegar nisso, vocês têm que saber que é um persistente, é um determinado. Porque vocês podem achar estranho, mas eu vou dizer, a medicina é um ambiente militar. A competição é ferrenha, os professores são durões, graças a Deus que são, e eu sou da mesma forma. Então, os alunos já me chamam de paredão e outras coisas mais, né? Mas faz parte, e eu quero que eles sejam bons médicos, porque eu sou estou egoisticamente pensando em mim. Eu quero que os meus alunos me atendam bem, como eu posso atender meus pacientes. Quem eu não atendi bem, peço desculpas, mas faz parte, a gente às vezes, né, derrapa, escorrega, né, Rogério? Tu já gaguejou no rádio, né, Rogério? Sempre. Sempre pois tentando melhorar. Isso aí, o Rogério também gagueja, ele não admite, não, mas ainda bem que ele admite. Erros, né? Vambora. Pois bem, eu quero mandar um beijo bem grande para as gurias da Bonavita, a Iri e a Denise, que atendem tão bem os pacientes que lá recorrem, né, na Bonavita, e me atendem também, elas me acolhem muito bem. E agradeço imensamente esse trabalho, esse carinho.
Então, o que faz o endocrinologista, Rogério? É uma panaceia, não é? Tu cansaste só de ler a lista enorme que faz. E aí, quando me perguntam, doutora, a senhora atende de que idade até que idade? Eu costumo dizer, do 0 aos 99. Depois do 100, eu mando para o geriatra, né? Temos uma centenária, então, né? Mas... Queria comentar, a dona Beloni Teixeira hoje está de aniversário, 100 anos de idade. Isso aí. Espetáculo. Ela pode até vir consultar comigo. Mas assim, a minha parte, eu atendo todas as idades, né? A formação foi muito sólida, então há pessoas que, claro, mesmo especialistas, que se limitam a atender especialidades, por exemplo, só adulto ou só criança, então com formação mais específica. Eu atendo tudo e mais um pouco, né, Rogério? Então, isso para mim é rotina. Diga, Rogério. Eu tô com muita pergunta aqui. Ai, meu Deus. Dos assuntos aqui que a gente chamou. Manda ver. Bom, podemos fazer um consultório aberto, porque para a gente não precisar seguir uma ordem aqui, porque tem muitos assuntos, e aí eu te deixo à vontade, Tá bem, doutora Rogério. Márcia, de repente quiser dar uma fugida para algum tema, porque o consultório aberto aqui vem pergunta em cima do que a gente fez na chamada. Mas só te parabenizar aí, porque como é bom ouvir isso de uma jovem de 17 anos que entra numa universidade federal que sempre foi difícil de entrar, e depois de uma carreira, mais de 10 anos, é mestrado, é doutorado. 18, Rogério, 18, Rogério. Que espetáculo aí, não foi 10. Sempre estudando, enfim, quer dizer. E por isso vem com essa bagagem toda de exigir do aluno também que tenha, para ele atender bem. Porque médico não pode errar, né? Muitas vezes, né? Não Ou pode. sempre. Mas assim, ó, nós temos sempre aquela desculpa, somos humanos, né? Todos vão errar. É inviável que nenhum ser humano erre. A questão é, se tu é um bom médico, tu erra menos. Se tu é um médico que não estuda, não dá conta das coisas e não... Né? Vocês sabem, tem todos os profissionais, tem radialista, Rogério, e tem qualquer outro radialista que não pega com carinho a sua profissão. Então, faz parte do ser humano, nós não vamos ter 100% dos médicos nota 1000, não teremos 100% dos radiologistas nota 1000, nem professores e assim por diante. Bom, vamos tentar no pique responder o que for possível. Dona Iracema Pereira Dias é uma ouvinte querida, tem 75 anos de idade. Deixa eu anotar, Rogério, o caso. Dona Iracema, 75 anos. Não fiz reposição hormonal, pois tive hepatite C grave. Agora sinto muito calor, arrepios de frio, isso muda constantemente. Já fui a vários médicos, ninguém conseguiu resolver meu problema. A dona Iracema, 75 anos, gostaria mesmo que rápido de uma orientação, o que dá para dizer? Bom, para a dona Iracema tem que dizer o seguinte, dona Iracema. Na sua idade, a partir de 60 anos de idade, já fica mais complicado de nós iniciarmos terapia de reposição hormonal. A questão toda é que nós devemos iniciar a terapia de reposição hormonal da menopausa o mais cedo possível, o mais precoce possível. Então, perto dos 50 anos, 52, quando a mulher entra na menopausa. No caso da dona Iracema, eu não devo iniciar terapia de reposição da menopausa com hormônios sistêmicos. Existem outras alternativas ao tratamento hormonal, dona Iracema, mas realmente são situações difíceis. Às vezes a gente tem que analisar caso a caso, mas existem tratamentos um pouco assim, considerados de certa alternativa. Existem até medicamentos antihipertensivos que a gente pode usar para aliviar esses sintomas. E vejam, pasmem, quem diz que menopausa dura 3 a 5 anos? Quem diz que os sintomas duram só isso? Olha, dona Iracema, com 75 anos e ainda tem sintomas, a menopausa pode durar, em média, 7 anos com sintomas. Então, tem pacientes na idade da dona Iracema, de 75 anos, que tem sintomas de menopausa. Então, nas situações em que não tem como usar, nós temos que tentar outras alternativas. E outra coisa é que, na verdade, tratamento de menopausa tem que ser realmente indicado quando tem indicação. Então, assim,
não se prendam na resposta que alguns médicos dão e dizem o seguinte: não vou tratar a menopausa, dá câncer e acabou. E coitada da mulher que tem fogachos e que se vire. Nós temos mais de 60% das mulheres que têm sintomas. Entre moderados e graves, são 60% das mulheres. 40% passa em branco na menopausa. E aí? Vamos deixar 60% das mulheres sofrendo? Então, tem que avaliar as indicações, contraindicações. E com isso, existe protocolo para isso, existe estudo. Não há, eu não vou usar, eu médica não uso, eu médico não uso. Isso não existe. Tem indicação e não indicação a fazer um tratamento. No caso, só pra gente, porque de repente pode voltar perguntas relacionadas à menopausa, enfim. Quem sofre, porque de repente, a senhora acabou de falar, a doutora Márcia salientou de que, de repente, ouviu algumas opiniões, enfim, que não tem solução. No caso, eu vou na prática, hoje, mulher que sofre em razão desses sintomas, enfim, arrepios, calor, enfim, fogachos, sempre tem uma alternativa, uma saída? Assim, ou tem casos que realmente não tem muito o que fazer? Rogério, assim, ó, sabe que médico persistente, ele é dureza, né? Médico persistente faz o que tem que fazer e às vezes até o que não tem que fazer. Assim, existem dados específicos sobre outras medicações que nós podemos usar que não seja estrogênio e progesterona, por exemplo, na idade da dona Iracema. Há outras situações em que eu tenho de avaliar o paciente no sentido de se há outra explicação para os fogachos, é fogacho mesmo? Qual é a clínica específica? Aí eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, a dona Iracema tem tudo isso por causa do fogacho? É fogacho? Ou a dona Iracema tem efeito colateral de algum outro medicamento que ela está usando e nem passa pela cabeça dela? Agora, tem de passar pela minha cabeça. Isso eu tenho que avaliar como médica. Eu vou seguindo e os assuntos vão chegando. O João Adenir, ele não colocou a idade aqui. Tenho hipotireoidismo e estava controlado. Tive alguns problemas de saúde recentemente. E fazendo os exames de tireoide, está 8,64. Desde então, passo noite sem dormir. Tenho isso desde que descobri o problema com a tireoide há uns 6 anos atrás. Tomo remédio para dormir. O que poderia fazer para amenizar, para solucionar? Olha... João Adenir. O caso do João Adenir é o seguinte, ele falou problemas de saúde. Quais? É bom não falar no ar, né, João Adenir? Não fala no ar, que se tiver outras coisas aí mais graves, ou que tu não podes contar no ar, é melhor só contar para mim se for com o médico dentro da consulta. Bom, todas as pessoas que têm algum problema de saúde, alguma internação, alguma intercorrência, podem alterar seus hormônios de tireoide. Nem somente é explicado por um TSH. Eu imagino que o João está se referindo ao exame chamado TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Na fase de hipotireoidismo, na doença hipotireoidismo, é muito fácil de nós controlarmos o hipotireoidismo com medicação, com a dose certa. Há muitos medicamentos, há muitas doenças, há muitos interferentes no tratamento, na evolução do paciente. E quando ele fala assim, ó, problemas de saúde, bom, pode ser que o TSH atual, o exame esteja transitoriamente alterado ou não. Por exemplo, só para eu pegar, no caso do João Adenir, que nem o caso da dona Iracema, quanto tempo eu levo para desvendar o quebra-cabeças de cada um deles? Em geral, olha, primeira consulta é no mínimo 1 hora. Então eu já digo assim, me tragam desde a carteirinha lá, carteirinha de vacinação de quando eu era criança, da carteira de bebê, que eu tenho que olhar. Aí me olham, o quê? Tudo isso? Mas não precisa só o exame da semana passada? Não. É que a gente tem que revisar quando começou o problema, de que forma, quais as drogas. A gente é um quebra-cabeça. E tem pacientes assim, ó, que tem 10 mil peças. Aí eu me quebro, porque é difícil, às vezes, de montar o quebra-cabeça. Então, só para o João Adenir entender. João,
Eu pego um caso que nem o teu, vou montando quebra-cabeças que nem eu faço com quebra-cabeças real. Eu pego as peças retas e vou montando as pontas, né? Não é assim, Rogério, que tu monta um quebra-cabeça? Pelo menos para não quebrar demais, né? A tua cabeça. Então, tu vai montando o quebra-cabeça. Vai começando pela periferia. E vai montando o centro depois. Então, esse tempo para chegar às conclusões que o João Adenir está mostrando no caso dele, e digo para vocês, essas informações são extremamente pequenas para mim, são escassas, são poucas. Às vezes dar uma resposta. Não, né? E assim, ó, uma resposta mal dada a uma informação mal avaliada pode dar um prejuízo para a saúde enorme. Então, nem exames eu vejo sentar com o paciente na minha frente, porque a minha conexão cerebral precisa de imagem, o meu relatório, como eu vou abordar, como eu vou fazer. Então, para o endocrinologista dizer assim, eu olho teu examezinho depois. Isso não funciona. É uma coisa, para mim simplesmente para o endocrinologista não existe. A gente, quando avalia, às vezes, exames dos pacientes, na verdade, nós temos de montar o quebra-cabeça de novo e a gente vai montando as peças. Então, dificilmente você vai chegar no endocrinologista e vai ter assim, tá tudo bem, tchau pra ti. Isso não confere. O tipo de doenças que a gente trata, elas são trabalhosas. Para quem é mestre, para quem é doutora como a senhora, ouvi um paciente dizendo, eu estou há 6 anos atrás e não consigo resolver. Está há 6 anos, não consegue dormir direito. É aceitável? Olha, eu vou dizer que é assim, ó. Primeiro, é fácil de resolver o caso dele? Provavelmente. Agora, o porquê de ele estar descompensado o justifica pelo problema de saúde atual? Pode ser, mas eu realmente desconheço o caso dele. Eu teria que montar o quebra-cabeça dos 6 anos e ver. Como alguns pacientes chegam para mim e dizem assim, doutora, nunca ninguém resolveu o meu problema de tireoide. Eu olho assim, não é possível. Não é possível. É porque não veio comigo, né? Então, é meio assim. Porque se eu não consigo resolver, e acontece comigo também, Rogério, eu digo, opa, peraí, tem boi nessa linha, tem outras coisas que eu tenho que avaliar. Aí eu já sei, bom, eu tenho que ver a absorção intestinal, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá, eu tenho que ver se esse paciente não tem uma doença intestinal. E assim começam os diagnósticos que possam interferir na absorção hormonal, na ação hormonal e assim por diante, seja qual hormônio for. Vamos seguindo aqui, o consultório está aberto e aí vem perguntas de várias frentes aqui. A Rodaica, ela tem 29 anos. A Rodaica diz, a minha ferritina, o correto é ferritina, está correto? Ferritina. Está alta, 312 Ng/ml. Devo me preocupar e procurar um especialista para investigar mais? Olha, assim, ó, hiperferritinemia ou hemocromatose, que nós chamamos a doença de hemocromatose, que é o acúmulo de ferro, podem chegar, Rodaica, a níveis acima de 1.500. Então, tu estás provavelmente um pouquinho acima do normal. Existem pacientes que, mesmo jovens, têm excesso de acúmulo de ferro, que se acumula no fígado, no testículo, na hipófise, nas glândulas mestras, né, do nosso corpo. E essa hiperferritinemia, Rodaica, pode levar um paciente a um aumento de risco de trombose e de morte. Então, esses pacientes com níveis muito altos de ferritina, Rodaica, de 1.500 por aí, eles têm uma alteração genética. Então, eles têm os 2 genes que cuidam do ferro doentes. E aí acumula ferro demais. Esses pacientes, nós ainda temos de fazer tratamento arcaico. O tratamento arcaico, Rogério, é sangria em alguns casos. Então, não me chamem de desatualizada quando eu tiver de fazer sangria num paciente que é um tratamento arcaico, mas ainda funciona nesses casos, porque nós não temos medicações ainda que possam bloquear
o acúmulo de ferro nos nossos. Por isso eu te perguntar, se a senhora chama de arcaico, porque não tem outra alternativa hoje que poderia deixar de lado a sangria. Ainda não. Tem estudos pesquisando, medicamentos, mas imagina o custo disso também, tá? Então, é muito mais fácil a gente ir lá e fazer sangria no paciente até o ponto que baixa a ferritina num nível parecido com o da rodaica, que daí a gente está feliz da vida, e do que tu ficares tentando medicamentos que às vezes a gente tem um custo extremo para resolver. E aí temos a hiperferritinemia metabólica, Rogério, não é nem questão de genética. A pessoa até pode ter um gene meio pifadinho, um dos dois. Mas a doença metabólica, que é aquela síndrome metabólica que eu chamo de quarteto drástico. É um quarteto drástico, gente. É assim, ó. Obesidade, diabetes, hipertensão e alteração de colesterol, do colesterol bom e do triglicerídeo. Quatro entidades médicas independentes, mas que estão relacionadas. Nesses casos, pela doença metabólica, se eu tenho o quarteto drástico, eu vou procurar, Rodaica, excesso de ferro no sangue. Porque faz parte. E esses pacientes, às vezes, nem precisam de sangria. Simplesmente o tratamento metabólico de todas as condições vai melhorar. Só me repete, os quatro... Os quatro? O quarteto fantástico? Não, quer dizer, o quarteto drástico. Drástico, muito drástico. Drástico. Obesidade, diabetes, hipertensão e dislipidemia, ou seja, alterações de colesterol, HDL e triglicerídeos. Hoje, cada dia que passa mais comum, esse quarteto drástico predominando aí. Drástico, e não existe isso na literatura, tá, gente? É invenção da doutora aqui, quarteto drástico. Mas a gente chama na medicina de síndrome metabólica. Mas vocês nunca vão esquecer do quarteto drástico, porque é uma coisa que chama atenção. São esses componentes do quarteto drástico que levam a aumento de mortalidade. Pelo quê? Olha só. Infarto, derrame, câncer, mas que tem a ver? Tudo a ver. Tem aumento do risco dessas doenças. Então, nós temos o custo de estarmos vivendo mais. Temos esse custo. Nós comemos mais, nós vivemos mais, nós temos vacinas, nós temos comida e nós estamos vivendo mais. E as doenças infecto-contagiosas, parasitárias foram praticamente debeladas com antibióticos e vacinas e nós estamos sobrevivendo mais. Mas ao custo de estarmos ficando obesos, cheinhos. Então a obesidade já conta com 50% da população no Brasil está acima do índice de massa corporal de 25. Vou traduzir para vocês, é assim, ó. Peso dividido pela altura ao quadrado. Então, altura vezes altura em metros, né? Vamos supor aqui, ó, 1,60 vezes 1,60 é igual a 2,64. Se a pessoa pesa 80 quilos dividido por 2,64, ela tem um índice de massa corporal. Acima de 30, que é o que considera obesidade leve, nós temos 20% da população no Brasil. Só que isso é mundial, tá? Não é só no Brasil. Não pense que os fenômenos são só do Brasil. O Brasil não é unânime nisso, é o mundo. E aí, vocês têm um índice de obesidade mórbida, que é de 2% da população. Eu fiz até a conta para mostrar para vocês que 2%, Rogério, de 212 milhões. Quanto dá, Rogério? Faz a conta em matemática rápida. Seja ágil, Rogério. É isso mesmo, Rogério. 4.240.000 pessoas. Como é que eu vou operar 4.240.000 obesos se eu tenho leitos de hospitais no Brasil que, vou falar antes do pandemônio, tá? Antes do pandemônio, 484.000 leitos. Então, eu teria que levar alguns anos sem nenhuma outra doença, nenhum câncer, nenhum infarto, para operar todo mundo com obesidade mórbida. Então, vejam. Só um parênteses, o que é considerado... obesidade mórbida é o índice de massa corporal acima de 40.
Então, só para dar um exemplo para vocês, que me marcou muito, na residência era uma senhora de 1,5 m com 200 quilos. Nossa. Então, vocês já fazem a conta de cabeça, 1,5 m, 200 quilos, ela tinha que pesar 50, mais ou menos. Né? Se fosse uma pessoa... Ela pesava 200. Aí, o índice de massa dela, nunca vou me esquecer, que eu calculei 3 vezes, eu não acreditava que aquilo estava certo. Deu 96 o índice de massa. Ou seja, peso sobre altura deu 96. Obesidade mórbida é acima de 40 de índice de massa corporal. Obesidade leve acima de 30, obesidade moderada acima de 35. Então, 50% dos brasileiros estão acima do índice de massa de 25, desculpa. Claro que se tu pegar um cara parrudo, assim, um fortão, só músculo, ele pode ter índice de massa de 27, 28 e não ter nenhuma gordura, querido, né? Ele tem um índice de massa por musculatura. E tu pega pessoas todas frágeis, cheias de gordura e que tem índice de massa 23. Então, o índice de massa corporal é um índice que ajuda a gente a fazer contas. Então, imagina uma pessoa com 200 quilos. Nós não tínhamos como pesá-la, né? Ela só comia uma de lanche, sabe, Rogério? Ela só comia uma bandeja, assim, de bolo. Grande, sabe a forma grande de bolo que às vezes a mamãe faz? É, de lanche, fora os acompanhamentos, né? Então, eu tentei entender como é que ela comia, eu verifiquei que ela comia o dia inteiro, né? E aí chegou naquele peso. Isso é um extremo, enfim, mas as pessoas têm de se cuidar. Mas em cima disso, só uma palhinha, mesmo que fazer um intervalo, a questão do problemão da obesidade, que a gente está, todo um grande número de pessoas fora do peso, esse quarteto aí, drástico aí, a obesidade, e aí de tabela. E o que a senhora sente, o que a doutora sente no consultório, no dia a dia, que a obesidade, a má alimentação gera, o que vem de carona? Pois é, o quarteto drástico em geral vem junto. Quando tem só obesidade, e se é uma pessoa jovem, eu já fico olhando para ela, eu fico pensando assim, quando vão aparecer os outros componentes do quarteto drástico? Quando vai aparecer a família toda? Né? Então, pensa um pouquinho comigo, Rogério. Em 1800, nos anos de 1800, passávamos fome. Se plantavam 3 grãos, colhia 1, guardava-se para plantar no ano que vem. 1 era para comer, o outro era para vender e sobreviver. Bom, depois de 1800, Rogério, sabe qual era a população em 1800, nos anos 1800, Rogério? 1 bilhão, tá? Aí veio a Revolução Industrial, técnicas melhores de agricultura, e nós então, graças a Deus, começamos a comer melhor, vieram as vacinas, vieram os medicamentos e tal. E as pessoas começaram a viver melhor. E a agricultura desenvolveu, não se plantava mais 1 grão para colher 3. Esse índice de planta 1 grão, colhe-se muito mais. Então, todo mundo começou a comer mais e ficar sedentário. Aí veio o controle remoto, televisão, tudo aquilo que vocês conhecem. E agora nós estamos na pior fase em que as crianças estão trancadas dentro de casa. Eu andava de bicicleta, corria na rua, levava puxão de orelha da mãe, porque não chegou no horário. Agora, nossas crianças estão presas em casa. Porque é perigoso, porque é isso, porque é aquilo, porque não pode, né? Bem, não pode ir para aula, tá proibido de ir para o colégio. Isso é outra coisa grave que tem as consequências posteriores. Não existe esse tipo de ação, não tem consequência. E as crianças estão ficando mais obesas, mais deprimidas, mais dependentes do computador, mais irritadas. As crianças não estão bem. O índice de doença psiquiátrica aumentou muito entre as crianças também. Claro que entre os adultos, isso é fato. Mas, voltando ao nosso assunto, depois dessa revolução toda, nós temos hoje 7 bilhões 861 milhões de pessoas no mundo. E está subindo. Só que essas pessoas tiveram esse boom, ainda mais no Brasil, depois de 1990, a coisa piorou. Nós não temos mais quase pessoas passando fome, nós temos pessoas com excesso de peso. E isso se inverteu, essa curva se inverteu. Sempre tivemos
desnutrição à frente de obesidade. Agora nós estamos ao contrário. E vejam que hábito sedentário, excesso de comida, excesso de alimento processado, bolachinha recheada, todas essas bobageiras aí que a gente conhece, está tornando a obesidade epidêmica no mundo. Então nós estamos sendo um povo, um ser humano gordo por natureza. A obesidade está tomando conta e nós temos de lutar contra isso. É uma questão que envolve dieta, exercício, educação, medicações, mas é uma epidemia, é uma coisa epidêmica no mundo inteiro. E as pessoas, as nações estão se mobilizando de uma forma ou de outra, mas o principal é evitar o excesso de comida e o exercício sempre desde a infância. É isso que evita o pior no futuro. Tá, Rogério? Bom, eu vou dar uma guinada. Vai ser a última pergunta antes do intervalo comercial, que é outro assunto também, que muita gente está perguntando. Utilizar aqui a pergunta da Fabiana. A Fabiana não tem a idade dela, ela pergunta por causa do filho. Telefone 99979 final 16. Fabiana pergunta: doutora Márcia, sobre distúrbios do crescimento. Ela, Fabiana, 1,55 de altura, o marido 1,71. Nosso filho está com 17 anos e tem 1,65 m. Acredito que tenha parado o crescimento. Pergunto, doutora Márcia, existe algum tratamento para que ele consiga mais uns 5 centímetros? Tem outra pergunta igualzinha aqui. A criança tem 12 anos, ela tem 30 quilos e está com 1,45. 30 quilos, 1,45, 12 anos de idade. O pai e a mãe têm uma altura por aí, 1,80 m o pai, a mãe tem 1,60 m. A preocupação, eu tento me colocar num lugar assim, que o filho de repente poderia crescer mais, está muito baixinho, muito baixinha. Um comentário. Isso é o seguinte. Na verdade, por exemplo, no caso da Fabiana, que o filho tem 17 anos de idade, o que determina a altura final do paciente vão ser vários fatores. Claro que a estatura dos pais vai determinar. Então pensa, se tu tem um pai e mãe, a mãe tem 1,90 m e o pai tem 2 metros, tu não pode esperar uma criança com 1,60 m, ok? Porém, com a altura dos dois, cada um está um pouquinho abaixo da média da população, eu até entendo um menino ficar com 1,65 m. Porém, Fabiana, tudo depende assim, se já começou a puberdade ou não, ou seja, se tem testículo aumentado, pênis aumentado, pelos pubianos e mais. Eu costumo dizer que assim, a idade de 17 anos, eu não sei se é 17. Pode ser na carteira, no documento de nascimento, Rogério. Mas tem um detalhe tão pequeno de nós dois, Rogério, que precisa ser visto. Que é a idade óssea, a idade do osso da mãozinha. Ou no caso do guri, pode ser uma mãozona, né? Que ele tem 17. Eu tenho que ver a idade óssea para ver que idade essa criança tem de verdade, ou esse adolescente. Por quê? Tudo é determinado pela idade óssea. E se ele tem idade óssea de 12... mas ele tem 17, aí eu tenho que investigar muita coisa e até retardo na evolução do crescimento. Então depende da puberdade, depende dos pais, mas certamente nunca tu vai ver os filhos, tem 5 filhos, por exemplo, no casal que um tem 1,80 m, né, o pai 1,80 m, a mãe 1,60 m, então todo mundo vai ter 1,70 m, esquece! Ó a mãozinha aqui, ó. Tem um dedinho diferente do outro, os filhos vão ser da mesma forma. A variabilidade humana é enorme. Portanto, para avaliar crescimento, parte-se do princípio que temos de ter o raio-xzinho, o raio-x da mãozinha, né? A gente fala mãozinha, porque em geral é criança, mas pode ser um mãozão, que nem o do filho da Fabiana. E nós vamos verificar a idade óssea. Então, vou te dar um exemplo. Eu tinha uma guria de 14 anos com excesso de mama. Excesso de mama, ninguém queria operar porque a guria tinha só 14 anos. E a guria sofrendo com aquelas mamas gigantes. Eu digo, não, peraí. Vamos fazer um raio-x da idade óssea. Pois na idade óssea ela tinha 17. Então, vai operar, chega. Chega dos médicos deixar de operar. Eles não queriam operar com razão, porque ela tinha 14. Mas, na verdade,
desenvolvimento ósseo, hormonal, tudo, era 17. Então, ela pôde operar e se livrar do peso do problema. Então, assim, a avaliação de estatura parte do princípio de também tem que montar um quebra-cabeças grande. Nós temos que avaliar os dados, a evolução, como a criança está crescendo na curva. Tem uma curva de crescimento. A criança parou, baixou o crescimento, subiu o crescimento, mudou o crescimento. Como isso é avaliado? Então, é bem difícil eu dar uma resposta, assim, uma resposta... Vai fazer isso. Nula, ou uma resposta direta para uma situação assim, porque olha, Rogério, em geral a idade óssea, eu não me engano, né? Porque a gente tem tabelas para avaliar isso. Então, por exemplo, eu tinha um guri muito novinho, com diabetes, e a previsão de estatura dele que eu fiz quando ele era criança, 1,80 m. Hoje ele tem 1,81 m, né? Eu acertei? Não, o livro acertou. Os dados ósseos acertaram. Mas, Márcia, para encerrar, só para colocar o seguinte destaque. Nesse caso eu estou pensando aqui nos pais que estão nos ouvindo, a criançada que está se questionando que está mais alta, enfim. Constatado que a idade óssea não está batendo com a idade do documento. Tenho que fazer algum tratamento, alguma coisa para a criança, no caso, para o adolescente crescer? Bom, parte-se do princípio que primeiro... Quanto mais jovem eu começar a tratar um paciente, se ele tiver deficiência de hormônio de crescimento, melhor. Então, isso tem que ser detectado lá atrás. Se a criança já completou a puberdade, Rogério, já tem mama, testículo, pelos, né, na região pubiana, tudo, já está completo o desenvolvimento em adulto, aí o seguinte... Tu usar o hormônio de crescimento não vai resolver. Porque nada, Rogério, absolutamente nada neste mundo consegue ultrapassar potencial genético. Se tu tem uma genética que vai a 1,70 m, é até lá que tu vai. Se tu tens deficiência de hormônio, aí é outra coisa. Aí tu tem deficiência de hormônio de crescimento, vamos usar o hormônio de crescimento. Agora, não há, no momento... nada que possa quebrar todos os ossos, reconstituí-los e botar eles mais compridos, no caso. Então, vamos pensar assim, um guri de 19 anos, com barba, todo desenvolvido, é um homem. Eu tenho 1,60 m. Bem-vindo ao mundo dos mais baixos. É isso, sabe? A variabilidade humana de altura, de tudo, de peso, de tudo. É assim. O Rio Grande do Sul na mesma sintonia. 100.9 Espaço FM. 9h04, temperatura 17 graus. Estamos com Espaço Livre aqui na Espaço FM. Restaurante Mangines, Facseg Corretora de Seguros, Clínica de Urologia dos doutores Júlio César Esfredo, Fernando Ian da Silva Abreu, Oral Único, odontologia por você, sempre o melhor. Muitas novidades na Tudo 123 para hoje. Chinelos de pano 14,50, almofada de pescoço de 15,99 por 14,99, jarra elétrica 59,90, bola de gelatina 1 kg 7,99, salgadinho beija-flor laminado 99 centavos. Novidade, a Tudo 123 monta arranjos de flores sem custo. Vá conferir ou chame no WhatsApp 999 60 1034. Opção de venda por vídeo chamada, Tudo 123, sempre o melhor preço, 999 60 1034. Recebendo hoje aqui no Espaço Livre, perguntas já, chegando, e tanto pelo telefone como WhatsApp, pelo Facebook também. A gente vai, de medida possível, formulando as perguntas. Eu sou a Márcia Borussi, endocrinologista, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atende em Farroupilha. Atenção, pessoal que está pedindo, é Clínica Bonavita. O telefone para você marcar sua consulta, 3011-0868. Caxias do Sul é 3027-1585. Nós temos hoje aqui na ordem de assuntos, enfim, não necessariamente está indo por ordem, mas tem muito assunto.
diabetes, andropausa, menopausa, distúrbios hormonais femininos e da menstruação, alterações da puberdade, doenças da tireoide. Não vamos conseguir abordar tudo, mas vamos jogando aqui. Doutora Márcia, vou voltar as perguntas rapidamente. Quer fazer alguma colocação de algum assunto aí para não ficar de fora? Olha, Rogério, vamos ver o que as pessoas querem ouvir, né? A Paula é Caxias do Sul, telefone 3536 final 70. A Paula de Caxias tem a Dona Paula, 62 anos de idade, 50 quilos, meu exame do TSH. O que é TSH? É o hormônio estimulador da tireoide. Em 0,72 micro C1. Tenho hipertireoidismo, me sinto cansada o dia todo. Tomo um comprimido ao dia de Levoide, 50 mcg. Gostaria de saber se o meu TSH está alto ou baixo. Qual o motivo desse cansaço? Dá para dar uma resposta? Um comentário? Bom, com os parcos dados que eu tenho, eu posso dizer o seguinte, que esse TSH está num nível considerado normal. Segundo, ela não tem hipertireoidismo, pelos dados que ela está me mostrando, e sim hipotireoidismo, falta de hormônio, porque ela está usando o próprio hormônio de tireoide, que é o T4. Então, o hormônio Levoide que ela está usando é o hormônio T4. Eu não tenho muitos dados e é assim, ó, eu não posso também considerar, não posso deixar de considerar que se ela está tratando com um profissional, o profissional deve saber o que está acontecendo com ela. Por exemplo, Rogério, tem pacientes que têm doença de tireoide em que existe câncer de tireoide. Eu preciso deixar o TSH mais baixo, até em níveis de 0,01, por exemplo. Tem pacientes que passam por alterações hormonais cíclicas. E existem variações hormonais que podem durar meses, 2, 3 meses, e a gente tem que estar muito atento para fazer o diagnóstico. Então, quando ela diz que ela tem hipertireoidismo, mas usa levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, é justamente o contrário. Então, ela tem hipo para estar usando o hormônio da tireoide que ela tem falta. Então, o diagnóstico que ela deu, no caso, no mínimo eu posso pensar que está errado, que está equivocado, né? Que é hipo. Tá ok? Então, assim, ela tem que conversar com o médico dela. Pode ser que para o médico dela 0,72 seja ruim e que ela, conforme as condições de saúde, se tiver doença cardíaca, etc., talvez precise de um TSH mais alto. Então, eu dizer assim, esse valor está normal. Eu posso dizer que esse valor está normal. Agora, eu não posso dizer que esse valor está normal para a Paula. Não é? Tá aí o assunto, Paula, por favor. Nódulo e câncer da tireoide, uma palhinha, uma orientação. Apareceu um nódulo, enfim. Nódulo e câncer da tireoide. Ok. Bom, primeiro, nódulo de tireoide é extremamente comum. Porém, dos nódulos palpáveis, apenas 5% serão câncer. Se eu fizer ecografia de tireoide, eu vou descobrir que 40% a 60% das pessoas podem ter nódulo de tireoide. E aí, pensa bem, Rogério, olha que filão, tu já pensou 40% das pessoas de Farroupilha vão ter nódulo na ecografia? Tô feita. Né? Só vou trabalhar com nódulo de tireoide, só vou puncionar tireoide, ver se tem câncer ou não. Isso é viável? Não, não é viável. Por quê, Rogério? Nós fazemos uma análise dos nódulos suspeitos, se há suspeita clínica, se é relevante aquele nódulo ou não. Porque 5% deles vão ser câncer, não os 95%, os 100%. Então, quando se tem um nódulo palpável, que cresceu, que é duro, que é grande, que vem crescendo, bom, vamos fazer o recurso chamado punção de tireoide. A punção de tireoide nada mais é que o exame citopatológico que as mulheres fazem no ginecologista. Só que ele vai lá, usa um palitinho de picolé, que é só raspar. Desculpa. Me afoguei, gente. Agora,
Para fazer uma punção de tireoide, eu tenho de colocar uma agulha no tecido tireoidiano e aspirar células. Então, esse procedimento de aspirar células, conforme o caso, pode vir pouca célula da tireoide e eu não consegui fazer um diagnóstico. Mas isso é em torno de 10, 15% dos pacientes puncionados, no caso, em serviços ou por médicos que fazem bem feito o exame, tá? Não basta só enfiar a agulha, tem que saber enfiar a agulha do jeito certo e quantas vezes precisa enfiar a agulha do jeito certo. Então, para vocês terem uma noção, colocar uma agulhinha no pescoço é uma agulhinha tão pequena que parece agulha de insulina e que é muito mais fácil do que aquele agulhão que a gente põe no braço para coletar exame de sangue. Portanto, fazer punção de tireoide não é ai meu Deus, uma agulha no pescoço, pelo amor de Deus, não pensem que é uma tragédia. Pode ser uma solução, tá? Então, nódulo e câncer de tireoide, a gente tem de investigar, avaliar, muitas vezes se lança a mão de ecografia, mas também tem pacientes, eu vejo, assim, que tem pessoas que fazem ecografia de tireoide disparado, assim, direto, demais, e às vezes não precisa tudo isso, tá? Mas, assim, a investigação de nódulo e câncer de tireoide passa pela mão do endocrinologista. Não é especialidade para outros médicos. É uma questão de conhecimento e necessidade de conhecimento naquilo que você está fazendo. Porque eu já vi coisas assim de ficar apavorada. Tipo, paciente querendo vir no meu consultório, brigando comigo para puncionar um nódulo de 2 milímetros. Sabe o que é 2 milímetros? E eu dizendo para o paciente, não, eu não vou puncionar, não tem indicação, não vou fazer. Mas a senhora fez da minha vizinha. Sim, mas quem é a sua vizinha? Ah, é fulana. Fui no prontuário. Fulana tinha um nódulo de 2 centímetros, é diferente. Era suspeito. A senhora, 2 milímetros é meio grão de arroz ao meio. Tá? Como tu vai puncionar isso? Não tinha jeito de eu conseguir convencer a senhorinha a não fazer o exame. Sabe como é que eu consegui a mulher fazer? Ela não fazer o exame, ou não brigar comigo, porque ela queria fazer o exame, quando eu disse para ela o seguinte, bom, o negócio é assim, eu cobro para fazer o exame de punção de tireoide, eu tô dizendo que a senhora não precisa fazer, portanto, tô deixando até de ganhar dinheiro. Podia ganhar dinheiro fácil com a senhora, né? Aí ela, graças a Deus, foi a única coisa que eu consegui tirar da cabeça, porque ela não precisava fazer, gente. Mas é preocupação. A preocupação também cabe ao médico convencer o paciente de que a sua preocupação não tem um respaldo científico, médico, etc. Não vou mentir que muitas vezes nós médicos, considerando o pânico, a ansiedade, a preocupação de um paciente, nos leve muitas vezes a fazer exames que a gente até acha desnecessário. Porque é um tratamento psiquiátrico e não um tratamento... não estou dizendo que todo mundo é louco. Não, não é isso. Eu sou tão louca quanto os meus pacientes, né? Nós temos, antes de ser médicos, somos todos humanos e nós nos angustiamos. Bom, deixa eu seguindo aqui em cima também da tireoide, a Kátia, que é advogada, a doutora Kátia, obrigado pela audiência. Ela te faz uma pergunta, aí vai me ajudar nos nomes. Tireoide de Hashimoto, é isso? Tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto? Sim. Possui cura? Primeira pergunta, interrogação. Por que ela surge? Segunda pergunta. O tratamento convencional com reposição de hormônio é a melhor indicação? Ou há algum tratamento mais natural, entre aspas, com cuidados da alimentação, retirada de glúten e outros, por exemplo? Qual a interferência da disbiose intestinal na doença? Várias perguntas que a Kátia está te fazendo aqui. Bom, vamos começar. Tireoidite Hashimoto é uma inflamação autoimune da tireoide. Normalmente, essa tireoidite Hashimoto, o nome é Hashimoto porque foi um japonês que descobriu, né?
A tireoidite é uma inflamação crônica da tireoide autoimune que vai destruindo o tecido da tireoide. Conforme vai destruindo o tecido, por exemplo, a dona Paula lá de Caxias foi destruindo uma parte da tireoide dela, provavelmente por tireoidite Hashimoto, que levou ela a ter de usar o hormônio T4, numa dose até baixa. A tireoidite Hashimoto não tem cura. Depois que tu destruiu um tecido, que nem na insulina, por exemplo, com uma criança que tem deficiência de insulina, destruiu o tecido do pâncreas que faz insulina, não tem tecido de volta, tá? Destruído. Acabou. Então, tireoidite Hashimoto não tem cura, mas é a doença que todo endocrinologista quer ter. Por quê? Olha, Kátia, a tireoidite Hashimoto, por ser tão fácil de tratar, é só tomar o hormônio T4 via oral, é um alívio. Então, assim, ó, pensa tu nascer com 2 tireoides, uma no pescoço. Aí, se ela não funciona, tu vai lá na farmácia e compra o hormônio que ela fazia. Então, isso é maravilhoso. Por isso que todo endocrinologista, se quer ter uma doença, quer ter esta, tá? Como surge? Assim como surge o lúpus, assim como surge o reumatismo, assim como surge outras doenças de glândula adrenal, que também é destrutiva para o tecido, essas doenças autoimunes, elas destroem o tecido. Então, isso é relacionado à imunidade, às células de defesa. E outro nome que se dá a tireoidite Hashimoto é tireoidite linfocítica. Justamente, Kátia, porque os linfócitos, que são as células do sangue, que tem a sua defesa e a sua produção de anticorpos, destrói o tecido da tireoide, tá? Tratamento com hormônio, sim, não há outro. Tratamento com hormônio para tireoide, tratamento com insulina, para quem tem deficiência de insulina, é a única alternativa. Os pacientes que não usam hormônio morrem, simplesmente morrem. Não existe absolutamente nenhum tratamento alternativo que vai substituir o hormônio de tireoide, a insulina, qualquer coisa que tu ouça falar, e não existe nenhum cuidado de alimentação significativo, nenhum tratamento intestinal, probiótico, nada disso vai alterar a falta do hormônio de tireoide. E mais, vou ser bem clara aqui, porque isso incomoda muitos pacientes e tem muitas dúvidas a respeito disso. Não tem nada que tu possa fazer que impeça esse mecanismo de atuar. Não tem nada que tu possa fazer para evitar a doença autoimune. Não tem. Então, sem os hormônios de tireoide, a gente não vive. Como se descobriu isso, Kátia? Simplesmente, olha só, um cirurgião esperto viu que o excesso de hormônio de tireoide, ele poderia resolver com a retirada de tireoide. Eis que ele operou a paciente. Beleza, curei a paciente por 2-3 meses. Quando ela entrou em hipotireoidismo, ou seja, tira a tireoide e não tem hormônio, o paciente evoluiu, morreu, e não tinha hormônio. Tá? Então, por isso eu descobri, não dá para ficar sem tireoide. Então, que bom que tem na farmácia, a gente pode buscar, tá? Nenhuma dieta, nenhum mecanismo que tu possa evitar. Mais uma coisa, há alimentos, há componentes, há suplementos, há uma montanha de drogas, remédios, suplementos, alimentos e coisas que... alimentos nem tanto, mas substâncias usadas, assim como suplemento, que podem interferir na função de tireoide. Isso sim, Kátia, eu pego assim, sabe o que eu faço, Kátia? Eu abro um livro com uma tabela gigante, que tem umas 10 páginas, listadas assim, todas as coisas que podem dar alteração do hormônio de tireoide. Eu tenho que olhar, Kátia, de tanta coisa que tem. Então, o que a Kátia usa? A Kátia usa tal coisa. Eu vou lá procurar tal coisa. Aí, Kátia, esse aí pode interferir. Essa reposição de um suplemento tá usando pode interferir. Isso é perigoso,
Vamos seguindo, vamos jogando aqui, que a fila tá extensa aqui, mas vamos tentar o máximo possível aqui. Raquel, dá uma guinada, 46 anos a Raquel. Muita gordura no abdômen. Tem tratamento para que eu me sinta melhor? Tem outras perguntas também relacionadas. O que ocasiona a gordura abdominal? A Margarete te pergunta aqui, que é um outro tema. Gordura no abdômen. Tem tratamento para que eu me sinta melhor? O que origina, o que ocasiona a gordura abdominal? Bom, vamos começar do começo. A gordura abdominal, em geral, quando há acúmulo de gordura abdominal, não é só no abdômen. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar diferente. Vocês vão dar risada, mas tudo bem, é para vocês rirem mesmo. O porquinho engorda onde? Na barriga e no tórax. Ou é no joelho, no tornozelo, no pezinho? Não. A vaquinha engorda onde? No tórax, no abdômen. Ela não engorda na perninha, no joelhinho, no tornozelinho, tá? Não. Os animais em geral, e nós somos primatas, que nem esses animais que eu citei, todos nós engordamos aqui, nessa parte de barriga e tórax. Porque é um lugar que mais acumula gordura. Bem, nas mulheres, graças ao estrogênio, nós também acumulamos gordura no bumbum e nas coxas. Porque assim foi feita a natureza, porque é esse a função do estrogênio. Isso é fundamental para a reprodução da espécie. Ponto. Então, existem pessoas que são em obesidade impera, né? Aquela mulher que tem até cinturinha, mas quadril largo, né? Um violão. E tem as pessoas que são maçã, que é aquela gordura que se acumula no tórax e no abdômen. A causa disso pode ter vários fatores, Raquel, e assim, ó, é tão difícil eu te denominar todos eles que eu nem vou tentar. Porém, muitos homens que vocês veem, agora eu vou pegar os homens, tá? É só mulher que fez pergunta aqui, exceto o João, né? Mas olha só, o Rogério aqui tá me olhando, gente, com uma cara que vocês nem imaginam. Existe uma coisa dos homens que é curiosa. Eles têm mais gordura abdominal acumulada. E aí o pessoal diz assim, gordurinha de cerveja, não é? E às vezes o cara nunca bebeu cerveja na vida, só vinho. Mas isso é do excesso de vinho. Bom, até pode ser, né, se a pessoa exagera, mas vocês podem ver que pessoas que morrem de cirrose, que é excesso de álcool mesmo, eles são magros. Porque eles não comem. Eles comem álcool, é diferente. E eles são magros. Não tem um... Tem os gordinhos também, né? Mas, enfim, não vamos deixar tudo como se tudo é uma coisa só. Mas a gordura no abdômen, ela tem relação com aquela gordura, com aquela síndrome metabólica que eu falei, com o quarteto drástico. Quando tu tem acúmulo errado de gordura, não deveria ter, que é no fígado, no intestino, no avental que recobre o intestino, que a gente chama de aumento. Aquilo é extremamente ativo metabolicamente. Aquilo inflama, gente. Como inflama, doutora? Sim, inflama. Tem tecido inflamatório lá dos linfócitos, leucócitos, macrófagos. Tudo isso são as células do sangue, elas inflamam porque tem muita gordura. E essa gordura é metabolicamente ativa, que faz com que haja colesterol alterado, diabetes e essa obesidade abdominal. Pode ser falta de acúmulo de gordura nas pernas. Vejam, observem os homens de vocês, os homens à volta de vocês. Às vezes tem barriga, pode ser até durinha, né? Aquela barriga de tanquinho, porque não se mexe. Mas o tecido adiposo em pernas é fininho. E a mulherada diz assim... porque o meu marido não tem celulite. Meu Deus, claro que não vai ter, não tem gordura, não tem estrogênio. Só tem celulite e mulher que tem gordura e estrogênio. E tem que ter. Quem tem menos gordura e menos celulite são as mulheres negras, por exemplo, né? Mas isso é uma característica delas. Então, a gordura no abdômen, ela é nociva sim. Como emagrecer a gordura do abdômen? Emagrecer,
Ponto. Não tem outra saída. É a mesma coisa, é fazer dieta, é remédio, é exercício. Exercício é o preventivo mais eficaz para todas as doenças. Então, se vocês pensarem em alguma coisa que vocês podem fazer, comecem a caminhar, comecem a fazer natação, comecem a se exercitar. Esse é o principal. Não faço milagres, porque se houvesse milagres, não havia população mundial tão gordinha assim, com a incidência de mais de 50% de pessoas com excesso de peso. Então, parte da consciência, parte de coisas genéticas, sim, mas vai lá no meio da África, vê se tem obeso, naqueles grupos que passam fome, naqueles grupos que estão sempre com guerras, que eles não conseguem nem plantar, porque vai o outro grupo e destrói a plantação. Então, ali onde tem guerras, onde tem problemas, eles têm fome, não tem obeso, é muito raro. Exceto tribos em que até a gordura sexy, abdominal, extrema, é o mais sexy que as mulheres podem pensar. Então, são coisas particulares de tribos, tá? Nós temos de evitar a gordura abdominal. Dona Márcia, eu vou dar uma geral em seguida aqui, porque a gente hoje está batendo recorde de perguntas relacionadas ao Espaço Saúde. Muita gente te parabenizando. E a gente tem mais só 3 minutos. Eu vou dar só uns 5 no geral aqui, porque eu sabia que pelo teu grande conhecimento, enfim, ia gerar toda essa repercussão. Mas no encerramento eu dou uma guinada, Dona Márcia, para a gente falar um pouquinho, pegar a sua opinião. Pessoal que está pedindo endereço, telefone, a gente vai repetir no final. A questão, o que a gente está vivendo hoje? Uma pandemia. A polêmica entre vocês, senhores, as senhoras médicos, sobre tratamento aqui, tratamento ali, esse não aceitar opiniões, não aceitar isso e aquilo. Aonde é que a gente vai chegar? Enfim, o que a gente pode falar? Aí vem as comorbidades. Tá morrendo tudo isso de Covid, ou é um acúmulo, enfim. O pós-Covid, que morre muita gente, agora começou a morrer muita gente jovem. Rogério. Te pedi assim um tempo limitado para comentar tanta coisa importante. O que a senhora acha mais importante colocar? Tu vai me quebrar agora, né, Rogério? Mas tudo bem, eu te quebro de volta. Vamos lá. Não tem problema. Sem problemas. Vamos ver. Covid é uma doença nova para nós humanos. Sempre houve epidemias. Covid só se propaga porque tem nós humanos. E não é a gente que pega o Covid, é ele que nos pega. Em primeiro lugar. Então, se vocês pensarem na gripe espanhola, na peste negra, lá na 1400 e pouco, a peste negra, evoluiu 10 anos para chegar na Ásia. Mas chegou, começou na Europa, chegou na Ásia. Epidemia, ponto. Eu não chamo mais de pandemia, porque a OMS só avisou todo mundo a partir de 12 de março. Foi exatamente igual ao Covid-1, né, que é o SARS-1, que iniciou em novembro de 2002 e a OMS só foi anunciar em 16 de março de 2003. Então, os médicos que começaram a fazer tratamento com hidroxicloroquina, que é um remédio que a gente pode usar para lúpus, doença autoimune, que nem acontece com a tireoide, que tem doença autoimune. O lúpus é tratado com hidroxicloroquina todos os dias por 10, 12, 15 anos. E aí vieram demonizar a hidroxicloroquina como um remédio que mata. Bom, da onde surgiu a hidroxicloroquina? Os médicos, assim, tiraram do nada? Não! A hidroxicloroquina já é conhecida desde 1934 e é usada para tratamentos de vírus, bactérias e fungos. Já foi testada em tudo, já foi usada para tudo. Vocês sabiam que a AIDS já foi usado hidroxicloroquina para tratar a AIDS? Então, assim, quem começou a tratar? Vários médicos, vários especialistas em virologia, microbiologia e que tratam doenças infecciosas, como um cientista Didier Raoult, da França, de Marsella,
Ele começou a tratar os pacientes dele, porque ele conhece a droga, ele trata pacientes com infecção há 40 anos. Tem só 1.900 publicações no PubMed. Quem vos fala tem só 9. Olha só que chinelona que eu sou, né? Perto dele. 1.900 é de respeito. 40 anos usando tratamento, tratando pacientes ao vivo, o cara não deve ser burro. Então, ele começou a azitromicina com hidroxicloroquina e os adjuvantes, né? Vitamina D, zinco. Não é para usar zinco todo dia por 10 anos, tá? Não é isso. É só no momento da infecção. E depois, mais tarde, a ivermectina, que também é um antiparasitário, mas também age como imunomodulador. Bom, o que eu penso? Quando eu comecei a ver, né, a gente quando é médico, assim, a gente começa, vou estudar isso, né, não sei. Fui estudar os dados do Holt, que por acaso apareceu na mídia, com um representante de alto cargo no nosso governo, vou falar o nosso presidente, e foi taxado como louco porque o cara tem, assim, o cabelo comprido. Tá, mas desde quando? E aí, como ele foi tratado como louco, eu disse assim, bom, vou procurar o que é esse louco. Quem é esse louco? Bom, aí eu vi que tinha muito estudo publicado. Bom, gente, assim, ó, existem duas possibilidades, somente duas possibilidades. O tratamento precoce, tô falando tratamento precoce, começa os sintomas, vamos tratar com essas drogas. O tratamento não funciona. Pois bem, não funciona. É o que eles estão, que é boa parte da mídia, boa parte de entidades médicas estão dizendo que não funciona. Pois bem, isso está mudando. Já tem publicações mostrando que não é bem assim. Mas estou falando de mim no ano passado, em março, depois que eu li os artigos e as coisas. Eu pensei assim, se eu tratar os pacientes, eu mato os pacientes? Não. Ninguém mata com ivermectina. Ivermectina é tratado, a gente trata a criança, é para doenças parasitárias do intestino, ninguém morre de ivermectina. Azitromicina, azitromicina dão para qualquer gripe lá nos plantões e ninguém reclama. Hidroxicloroquina, hidroxicloroquina todo mundo usa quando vai na Amazônia para malária, grande coisa. Ninguém nunca controlou isso. Ninguém diz assim, hidroxicloroquina vai matar os nossos combatentes do exército. Nunca. Porque quem não tem problema cardiovascular grave, não tem problema nenhum usar hidroxicloroquina. Não vai matar 5 dias de hidroxicloroquina um paciente? Ok, então partir do pressuposto que se não funciona, eu trato, mato o paciente? Não mato. Então tá, vamos tocar ficha. Por quê? Se o tratamento precoce, então vem a segunda hipótese, funciona... Gente, e eu vou deixar de tratar? E se depois descobrem que realmente se acumulam evidência que o tratamento funcionava, eu não fiz nada, eu não vou conseguir dormir com essa consciência. Ou seja, eu faço, eu trato. Acho que os médicos têm de tratar sim. A narrativa contra o tratamento precoce ficou tão forte que outras instituições médicas foram criadas para ir contra as existentes que dominaram a narrativa do não funciona. Então, assim, as universidades dominam o conhecimento e estão, em geral, denegrindo o tratamento precoce. E mais, esses médicos do interior, esses médicos mais velhos não sabem nada. Quem sabe é quem está aqui, dentro da universidade, dentro do métier que faz pesquisa. Pois bem, eu fiz pesquisa vários anos, não é fácil fazer pesquisa, aqueles 8 anos de mestrado, doutorado, me dediquei à pesquisa com pacientes. Até dados falsos foram publicados em relação ao Covid e tiveram que ser retirados pela revista. Então, chega, nós temos de fazer tratamento precoce, nós temos essa arma, é a arma que nós temos. Ok, chegou vacina, beleza. Então, assim, tratamento precoce não pode, mata. Mas vacina que não tem grande experiência, ninguém tem 10 anos de uso de vacina de Covid para dizer assim, olha só os efeitos colaterais.
Então, eles querem 2 P's, 2 medidas. Para hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina não serve, mas para vacina, para remédio novo que nunca foi testado, isso pode. Não pode. Não pode. Quem é médico, quem tem diploma, quem sabe medicina, quem tá na linha de frente, e quero fazer minha homenagem aos profissionais de saúde, aos enfermeiros, aos técnicos que estão lá na UTI, que vem o pior paciente. Eu faço de tudo, juro para vocês, faço de tudo para o paciente não chegar em vocês, que é fazendo o tratamento precoce. Diminui mortalidade? Há vários estudos mostrando que sim, diminui mortalidade. E se diminui mortalidade, que é o pior desfecho que nós podemos ter, eu vou tratar. Eu não vou me eximir da minha função de médica. E se vocês acham que assim eu estou emocionada, podem ter certeza que o assunto me emociona mesmo, porque há estudos mostrando o benefício do tratamento e vai haver mais. O que está acontecendo é que nós temos medicações velhas e baratas. Então não há incentivo para fazer grandes estudos randomizados. O que é assim, ó? Pega 100 Rogério, bota 50 Rogério para cá, 50 para cá. E eu fico cega, eu não sei que remédio eu vou dar para esse grupo de Rogério e para esse grupo de Rogério. E aí, no grupo da esquerda do Rogério, eu dou o tratamento precoce. No grupo da direita, eu não dou nada. Aí espero. Aí dos 100 Rogérios ao longo do tempo, eu vou ver quantos morreram no grupo que não usou, quantos morreram no grupo que usou. Ou seja, eu tenho que fazer uma escolha. Uma escolha. Simplesmente assim, esses pacientes eu não vou tratar, esses eu vou tratar. Ok. O que descobriram dos estudos que já fizeram agora e dos estudos observacionais e dos estudos que hospital X tratou, hospital X, Y não tratou? Descobriram que o tratamento precoce diminui mortalidade, diminui ida para UTI, diminui intubação, diminui gravidade, diminui morte. Bom, isso está sendo comprovado por vários estudos. Eu preciso de quê? Vocês acham... Aquele Didier Raoult, ele tratou todo mundo. E em Marsella, onde ele trabalha, tem o menor índice de morte por Covid. No resto da França, que proibiram o tratamento, o índice de morte é maior. Não tolero esse tipo de coisa, porque se eu dou o tratamento 5 dias aqui para o Rogério, eu vou matar o Rogério com o tratamento? Hein, Rogério? Vou te matar? Claro que não. Claro que não. E se tiver um efeito colateral, tá, vamos lá. O que é pior? É pegar Covid e ter o risco de morrer? Ou tu ter uma arritmia que todo mundo sabe tratar? Dona Marques, a gente tá ouvindo uma mestre, uma doutora. Na prática, nesse 1 ano e alguns meses, no teu consultório, a senhora prova isso, que tratamento precoce no teu consultório, com os teus pacientes, resolveu? Olha, Rogério, muitos pacientes eu recebi já tratados por outros colegas. Como eu não sou infectologista, né? Eu vejo muito paciente que já teve a doença, passou pela doença. Tem casos assim, ó, que só usaram paracetamol, que também é tóxico para o fígado, tá? Não pensem que o Covid não é tóxico para o fígado. Covid é tóxico para tudo, para cérebro, para tudo. Mas, nos pacientes, alguns pacientes eu tratei, porque eram meus pacientes. Outros pacientes já vieram tratados, já vieram curados. Ou seja, o que está lá na UTI, o que está lá no hospital são os casos graves que por vários motivos chegaram lá. Então, assim, o tratamento precoce não é cura de Covid. Ele é uma arma que nós temos na mão para evitar mortes. O ser humano morre. Só que nós sabemos também que há casos que o paciente morreu de infarto e a Secretaria de Saúde exige, estou falando da Secretaria de Saúde do nosso estado, e não diferente de muitos estados, exigem que coloque Covid no atestado. Por quê? Porque existe um recebimento de dinheiro por trás, mais dinheiro para Covid do que para infarto. Se vocês tiverem a curiosidade, isso vai passar, nós vamos vencer nós vamos vencer esse vírus de alguma forma. Nós somos os seres inteligentes, o vírus só, a única função dele é nos pegar. E nós temos que nos defender. Vocês vão ver assim, ó, uma queda enorme nos casos de
infarto, doença cardiovascular no Brasil e no mundo. Por quê? Todo mundo está morrendo de Covid. Então, assim, vamos chegar à seguinte conclusão, Rogério. Ora, veja, Rogério, o Covid evita infarto. Olha só que linda a conclusão. É essa a conclusão que vão tirar? Isso é real, Rogério? Não, não é, Rogério, não é real. Covid não impede infarto. Então, houve uma hipernotificação de Covid? Isso sabem. Não é uma coisa novidade, não é só eu que estou dizendo. Agora, existe paciente que morre de infarto e que foi atestado como Covid. Eu ouvi de paciente em todos os lugares que eu fui, eu ouvi de parentes de pacientes. Então, todo mundo está mentindo? Não. Portanto, nós médicos temos de sermos médicos. Quem se perdeu na narrativa do fique em casa, do lockdown extremo, está acrescentando pobreza, falta de saúde, consequências lá na frente das pessoas que não vão tratar precocemente seu câncer, que deixaram de fazer seu tratamento por outras doenças, perderam o trem do tratamento e que vão morrer em pior estado do que tinham condições de fazer com uma medicina que se conhece. Mas muitos médicos fizeram isso e ainda hoje continuam teimando que não vale. Porque é muito difícil. Não querem voltar atrás. Rogério, eu não vou falar pelos outros, mas é muito difícil voltar atrás em narrativas. Tem que ter muita coragem, tem que ser muito corajoso para chegar e dizer assim, ó, eu errei, eu tenho mais aqui tratar, tenho mais fazer tratamento precoce. Então, eu me assegurei desde o primeiro momento. Não, eu vou acreditar que o tratamento funciona, eu vou fazer. Eu jamais iria pro não funciona, não vou fazer nada. Porque não pertence isso à minha ética. A minha ética como pessoa, a minha ética profissional, não pertence. Dona Márcia, estourei o tempo aqui, o programa foi impecável. Só uma recomendação, depois a gente tem uns recados finais aqui. O Fique em Casa, a não volta à escola, por exemplo, que os professores, um bom número só volta se tiver vacina. A importância ou não desse ficar em casa. Nós estamos com bandeira preta mais uma semana para fechar. Vale a pena, não tem que voltar para a escola, é prejudicial. Quem não for vacinado não pode voltar. A justiça fechada, enfim, só trabalho online. O que esse ficar em casa resolve? Pois bem, quem decide, Rogério? Eu te fazer a pergunta, quem decide isto? Quem tem conhecimento para decidir isso? Quais são as forças que impedem que as pessoas vivam suas vidas normais? Não está sendo o vírus. Está sendo a narrativa de que você tem de ficar em casa. Pega mais vírus em casa do que ao ar livre. E mais, se fosse assim, as crianças estão fora da escola, estão com quem? Sabe, Rogério, com quem as crianças estão? As escolinhas fechadas, quebrando. Daqui a pouco não vai ter escolinha para todo mundo, vai fechar, não vai ter dinheiro para abrir de novo. Com quem estão ficando as crianças, Rogério? Com os avós sobrecarregados ou com alguém contratado para ficar em casa. Criança tem que estar na escola, criança tem baixo risco de morrer de Covid. E aí eu pergunto aos professores se eles têm tanto contato assim. E o que fazer então dos presidiários? Estão todos confinados, por que o índice de Covid deles não é tão alto? Professores, vocês são gente que nem a gente. E se os professores, né, eles estão sendo, assim, muitas vezes ameaçados também, muitos querem voltar à escola, muitos acham que as crianças estão sendo prejudicadas, mas eles estão sendo calados. E vou dizer assim, Rogério, então vamos fazer o seguinte, já a Covid mata, então fecha os hospitais também, acaba com tudo. Deixa as UTIs sem funcionário. Quem é que tem mais risco? Olha os profissionais de saúde. Olha as técnicas de enfermagem lá se expondo 12 horas por dia, dia sim, dia também. Olha as enfermeiras, os médicos, essas pessoas que têm que virar o paciente, têm que manipular o paciente. Essas têm maior risco. E aí? Essas têm que estar lá trabalhando. E por que nós não podemos trabalhar?
Trabalho é vida, trabalho gera energia, trabalho é necessário. Então, se vem com a narrativa, ai, que não pode, então nenhum profissional de saúde dentro de uma UTI poderia trabalhar? Mas é a função deles. Também é função do Estado dar o direito às crianças a estudar. Estou falando do Estado, não do Estado do Rio Grande do Sul, estou falando do Estado, governos em geral. Criança tem que estar na escola. Há consequências da criança não estar na escola, principalmente para os mais jovens, principalmente para aquelas crianças que estão desenvolvendo seu cérebro, que é jovens crianças, alfabetização. Adolescentes odeiam ficar em casa também, sem escola. Escola é o ambiente social, escola é aprendizado. É tudo. Estão tirando os nossos direitos, estão tirando a nossa liberdade, em nome de um vírus. Ok, se ele tem tanto poder assim, não é um poder tanto inteiro do vírus. Vai morrer gente? Claro que vai! Vai morrer gente de Covid? Vai! Pode morrer eu de Covid amanhã e eu vou me furtar de viver? Eu estou viva enquanto eu vivo. Se eu já morri viva, bom, estou enterrada e não sei. A vida é feita de riscos, a vida é feita de um monte de doenças. Tem gente que morre de tuberculose e tem níveis muito altos de gente que ainda morre de tuberculose, que é uma doença que se sabe tratar, se sabe como curar. E ainda morre. Então, cabe a nós fazer o nosso trabalho. Mas não somos nós médicos que mandamos na parte pública, nas direções, mas nós sabemos as consequências. Doutora Márcia, muito obrigado pelo programa. Doutora Márcia Murucci, endocrinologista com mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora também universitária. Doutora Márcia atende aqui em Farroupilha, na Clínica Bonavita, 3011-0868. Caxias do Sul também atende. O telefone para você marcar sua consulta, 3027-1585. Só para a gente mostrar aqui para os ouvintes, a gente tem aqui, são dezenas de perguntas aqui que não vai ser possível atender. A gente pede desculpa aí para os ouvintes, porque muita gente ligou. Assunto bom aqui não falta e vou te convidar aqui para o mais rápido possível a gente poder voltar e conversar. Letícia, muito obrigado. Foi breque de perguntas, chegaram mais aqui agora também. Muita gente te parabenizando. Eu peço para os ouvintes, quem concorda com a doutora Márcia, o recado final, olha só. Só parabéns aqui nessa reta final, tá? Obrigada, gente. Gente, compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo. O pessoal pode fazer os cortes na parte final. Repercuta pro Brasil inteiro esse vídeo aqui. Dona Márcia, muito obrigado. Ok, Rogério, foi um prazer. Foi um prazer estar com os ouvintes. Eu achei que eu ia só falar, mas estão me vendo também, né? Alguns. Beleza, foi muito legal. Foi muito um prazer. Bom. Produtivo, tá? Aí. E até uma próxima. O pessoal que conversa contigo diretamente aqui. Em Caxias atende aonde, doutora Márcia? No meu consultório. Em Caxias tá direto. No número 3027-1585 em Caxias. Farroupilha é na Clínica Bonavita, 3011-0868. Doutora Márcia, muito obrigado. Obrigada a você. E agradecer mais uma vez os ouvintes aqui pelo recorde e peço desculpa que a gente não conseguiu nem aqui, muito menos que a metade atender, e o pessoal também que parabenizou a doutora Márcia na reta final. Repito, compartilhe esse vídeo pro Brasil inteiro aí.